Joamir foi o campeão de 2020, mas será que não foi Franco Morbidelli o melhor piloto da temporada? Quem foi o Marc Marques deste ano? É o que vamos falar aqui no GP às 10. Olá, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Sempre pedindo já desde o início para vocês seguirem o canal, ativarem as notificações, sempre dar aquele like, ótimo. Estamos aqui no final do ano para falar a respeito da MotoGP 2020. É estranho não ter Marc Marques como campeão, não correu. Correu algumas voltas desse ano, fez falta, mas foi uma temporada excelente, porque até o final não sabíamos quem ganharia o título. No final das contas, deu Joamir da Suzuki, mas nós temos de debater o seguinte: terá sido ele o melhor piloto, o campeão mesmo, de fato, arrebatador da temporada? Por isso, chamo Juliana Tesser para falar a respeito desse ano conturbado e movimentado da MotoGP. Tudo bem, Ju? Tudo bom, e você? Tudo bem também. Ju, tivemos um ano daqueles, né? A gente estava acostumado nos últimos 29 anos a colocar Marques, campeão da temporada, papapá, papapá. E quando chegamos até novembro, não tínhamos finalmente uma definição. Tínhamos um apontamento que era para o João Mir, mas a gente não sabia se podia vir Franco Morbidelli, se o Alex Rins ia engatar uma sequência de vitórias, se de repente andasse o pobre André Dovizioso. No final, o Mir foi o campeão. Primeiro de tudo, é incrível dizer isso, mas foi justo? Ele foi o melhor piloto da temporada? Eu acho que justo sempre é, né? Porque o cara ganha por algum motivo. Mas eu acho que é igualmente justo a gente dizer que o Morbidelli foi tão bom quanto. Acho que se o Morbidelli não tivesse sofrido a quebra de motor que ele sofreu no GP da Andaluzia, o segundo da temporada, talvez o resultado fosse diferente. Porque naquela corrida ele teria terminado ali para receber 13 pontos e foi exatamente essa a diferença, né, entre eles no fim da temporada. Então, se o Franco tivesse 13 pontos a mais, pelo critério de desempate, ele levaria o campeonato, porque o Mir venceu só uma vez contra 3 do Morbidelli. Né? Então, eu acho que justo é, porque se ele ganhou por algum motivo. Ele teve mais pódios e tudo mais. Mas acho que o Morbidelli fez uma temporada tão boa quanto, e uma temporada que valeria, sim, o título desse ano. Pegando pelo Ítalo brasileiro, Ju, esperávamos nós uma temporada como essa do Morbidelli, em comparação, inclusive, com o Quartararo? Eu acho que a gente esperava uma temporada como essa em 2019, porque quando ele foi, né, foi contratado pela SRT, ele era para ser o protagonista da equipe. O que se esperava dele era que ele fosse o protagonista, e a expectativa era, inclusive, de que fosse ele a ser o cara a substituir o Valentino na Yamaha. E aí a gente foi surpreendido por um Quartararo, né, que no primeiro ano se adaptou muito melhor, se encaixou muito melhor, tanto que no ano passado era o Morbidelli que tinha a moto do ano, e aí ele acabou perdendo esse privilégio para 2020, porque ele não conseguiu mesmo. Ele mesmo fala que ele ficou, que ele não esperava, que ele foi pego de surpresa, que ele esperava ter sido melhor. E aí ele focou nele mesmo, começou a trabalhar. Acho que depois que ele venceu em Aragão, acho, o Rossi comentou que às vezes assim, tá todo mundo querendo dormir e o Morbidelli já tá lá pronto para correr. Porque diz que ele super se dedicou esse ano, super se empenhou, porque ele queria dar uma resposta para o que aconteceu no ano passado, né? Ele queria dar uma resposta para não ser o cara que foi surpreendido pelo novato. E eu acho que ele fez isso muito bem. Acho que o Franco já tinha mostrado que era um cara talentoso, que era um cara capaz, e acho que ele deu o salto de qualidade que ele precisava para fazer um campeonato como esse que ele fez esse ano. Tá. Então, assim, até pegando o gancho, Ju, se em 2019 se esperava do Morbidelli e ele, digamos, falhou nessa missão, ou até porque não entregou, ou porque o Quartararo entregou mais, é claro que quando começa o ano, o Quartararo ganha duas e o Marques está fora, você espera que o Quartararo vá arranque para o título. O Quartararo, então, é a grande decepção da temporada. Eu acho que não é a grande decepção, porque se a gente olhar para os últimos anos da MotoGP, quando você tira o Marques, a pessoa que a gente espera que brigasse pelo título era o Dovizioso. E o Dovizioso não apareceu em nenhum momento, né? Os pilotos satélites falam muito isso, de eu sou um cara satélite, eu não tenho que brigar pelo título. Então, o Quartararo tinha essa situação, ele é o cara satélite, ele não precisa brigar. Apesar dele ter uma moto
compatível com as motos da Yamaha e tudo mais, acho que ainda não era ele o cara que a gente esperava, era mais o Dovizioso. Mas decepciona porque o Quartararo passou a maior parte do ano na liderança e ele fechou o campeonato em oitavo. Então não dá pra gente dizer que ele correspondeu ao que a gente esperava. No ano passado ele fez um monte de pole, brigou pela vitória, esse ano ele conseguiu vencer, venceu 3 vezes, né? Junto com o Morbidelli, ele é o cara que mais venceu no ano. Mas a diferença é que, assim, o Morbidelli ele teve 3 vitórias e ele esteve no pódio outras vezes. O Quartararo não, o Quartararo teve 3 vitórias só. E ele ficou, acho que ele teve 3 vitórias e um top 5, porque no resto ele foi tudo pior. Então, né, não esperava ele na briga pelo título, mas decepciona pelo que ele fez na temporada, pela forma como ele começou a temporada. A gente esperava que ele conseguisse um percurso melhor. Né? Sou obrigado a te perguntar, decepciona a Dovizioso ou a Ducati? Eu acho que no caso da Ducati é um conjunto, né? Porque eu acho que a Ducati criou um ambiente que não facilitava o cenário, né? Eu acho que quando você olha para alguém que fez o que o Dovizioso fez pela Ducati, que é um cara que ele foi 3 vezes vice-campeão, ele é o segundo melhor piloto da história da Ducati depois do Stoner. Acho que o Stoner botou o sarrafo muito alto porque a Ducati é capaz de fazer hoje, né? Então a Ducati mudou muito nesse tempo que o Dovizioso passou lá, nessas 8 temporadas que ele passou lá, quando ele chegou, né, em 2013, substituindo o Valentino, a Ducati não tinha a menor capacidade de fazer as coisas que ele fez de uns tempos para cá. Mas ficou muito claro que a Ducati estava procurando alguma coisa que não era bem o Dovizioso, porque tem um documentário que a Red Bull TV fez, onde eles mostram os bastidores da temporada passada. E nesse documentário fica muito claro que a Ducati estava querendo um piloto muito passional. Só que o Dovizioso chegou onde chegou sendo um cara racional. Então acho que a Ducati prejudicou muito o ambiente, demitindo o Petrucci antes da temporada começar, depois enrolando o Dovizioso, porque pelo menos para mim e com todo mundo que eu conversei desde então, se você pensasse, putz, o contrato está vencendo, quem é o primeiro cara que a Ducati deveria renovar? Dovizioso. Todo mundo responderia o Dovizioso. Porque ele era o líder da equipe, não teria por que você não renovar o contrato dele. E, no entanto, demorou demais. E aí, em agosto ele se encheu, falou, não vou renovar e pronto. O Dovizioso foi muito elegante, ele não quis dizer em momento nenhum o que aconteceu, ele sempre ficou quieto. A única coisa que a gente sabe é que no fim do ano, como teve a polêmica dos motores da Yamaha, parece que houve um consenso entre as fábricas de não apresentar um protesto. Se as fábricas poderiam ter questionado o fato dos pilotos não terem sido punidos, né? Porque a Yamaha perdeu pontos nos mundiais de construtores e de equipe. E aí o empresário do Dovizioso deu uma entrevista para o La Gazzetta dello Sport falando que talvez o Dovizioso recorresse à justiça porque ele estava sendo prejudicado pela Ducati, porque é uma questão financeira, quanto mais para frente ele termina no campeonato, mais dinheiro ele recebe. Então, né, insinuando que talvez a Ducati não tivesse apresentado um recurso para pagar menos pro cara. Ele também não falou muito sobre isso, né? Ele disse que se ele falasse, o empresário dele ia matar ele. Mas acho que a situação da Ducati como um todo foi muito o que ela criou. A Ducati é impaciente. Talvez ela precise de um pouco mais de paciência para conseguir resultados melhores. Né? Acho que se ela tivesse um pouquinho mais de carinho no trato com os pilotos dela, os resultados seriam melhores. Porque eles fizeram isso com o Stoner, eles fizeram isso com o Lorenzo, eles fizeram isso com o Dovizioso, eles fizeram isso com o Petrucci. Eu tenho certeza que eles vão fazer com o Miller, com o Pecco, com o Johan, com todo mundo que vier. Porque a Ducati é impaciente. Eu faço um paralelo até com a Ferrari, né, Ju? São empresas italianas e quando você fala, é o mesmo tom do Vettel que pedia carinho para o Binotto, o Dovizioso que pede carinho para a Ducati, assim, e são empresas que pedem paixão, né? Que querem esse calor humano, que coisa italiana mesmo, sanguinária. Sabe o que eu acho engraçado? Porque se a gente olhar, por exemplo, a Suzuki é um italiano no comando. É o David Brivio. E eu, pessoalmente, acho que o David é um dos melhores chefes de equipe que tem. Porque ele é um cara que ele sabe quando ele precisa pressionar, e ele pressiona nos bastidores. Você raramente vê ele falando alguma coisa mais grosseira de um piloto, uma cobrança mais assim. E ele é aquele cara que tá lá para abraçar, para dar carinho e tal. O David é um cara que construiu uma história muito bonita com o Rossi na Yamaha, porque ele foi um dos caras por trás, né, da mudança do Rossi da Honda para a Yamaha em 2004. Construiu aquela história com ele, depois foi com ele, né, para trabalhar no staff pessoal dele, para a Ducati. Permaneceu com ele durante muitos anos. A expectativa era de que fosse ele o cara a comandar a VR46. E aí, quando veio a proposta da Suzuki, ele foi para esse novo desafio e super deu certo, né? A gente viu aí a Suzuki num prazo muito curto, né? Desde que eles voltaram à MotoGP, ela sempre foi uma moto bastante mais competitiva do que a gente vê das menores, né? Do que a KTM quando começou, apesar da KTM ter uma situação diferente, mas do que a Aprilia.
ela sempre foi ali competitiva, teve um erro em 2017, conseguiu se recuperar, aproveitou super bem o regulamento da MotoGP. Então eu não acho que seja uma questão de o DNA italiano, né? Porque o Brivio tá aí para desmentir isso, mas eu acho que é muito, talvez o problema seja o vermelho, né? Acho que Ferrari e Ducati tem esse probleminha, talvez precise mudar de cor aí para conseguir se encontrar no mundo de novo. Já que você falou da Suzuki, vamos falar do nosso campeão, Joan Mir, esse ano. Quando lá, bom, nós fizemos dois prognósticos, né? Duas prévias, uma em março e uma em julho, quando a temporada foi retomada. Eu tenho a impressão, Ju, que em nenhuma das duas prévias que você fez, você apontava o Mir como um candidato, como um aspirante ao título. Estou errado? Não, eu acho que o Mir começou a aparecer como candidato ao título, se eu não me engano, a partir da Áustria. Porque a grande diferença, e aí era a diferença das duas Suzuki, que demorou mais para a gente conseguir ver isso no ring, é que assim, enquanto a maior parte do pelotão fazia a primeira metade da corrida muito forte, depois perdia desempenho, a Suzuki ela era mais discreta no começo, e aí no final ela vinha com tudo. Tanto que boa parte dos pódios do Mir vieram desse jeito, vinha de trás e recuperava, né? O grande problema da Suzuki esse ano foi em classificação, eles não classificavam bem, aí eles largavam mais atrás, mas acho que a melhor moto do ano foi realmente a moto que foi campeã. A GSX-RR é uma boa moto, é uma moto completa. Ela não é a moto mais potente do grid, a gente sabe disso, o Honda e Ducati tem potência superior, mas ela é uma moto, até porque a filosofia dela sempre foi muito similar à da Yamaha no estilo de configuração de motor, ela também corre com motor de 4 em linha, então ela tem esse negócio de ter desempenho melhor em curva, mas ao mesmo tempo ela conserva o equipamento muito bem. Então, tanto o Mir quanto o Rins conseguiam conservar os pneus para realmente terem os desafiantes do fim da corrida, né? Se pegasse as declarações de todo mundo no sábado, era assim: eles estão atrás, mas a gente sabe que a Suzuki vai chegar. A gente não sabe em que volta, mas a Suzuki vai chegar. Porque era sempre essa a expectativa de todo mundo. Então, acho que o trabalho da Suzuki super merece ser valorizado pelo que eles fizeram. E aí, assim, o Rins, acho que tem muita participação nisso, porque o Rins é o cara que está há mais tempo ali, né? Acho até que ele é o piloto dessa volta toda que passou mais tempo na equipe. Ele não teve um bom começo de ano porque ele teve uma lesão no GP da Espanha, então não começou a temporada no melhor que ele poderia. Mas tem o trabalho de todo mundo. A Suzuki soube, e é uma equipe pequena, com menos pessoas, com menos dinheiro, mas ela soube aproveitar muito bem as opções que o regulamento da MotoGP deu a ela quando ela chegou, para acelerar o desenvolvimento, e ela tem desenvolvido a moto muito bem ao longo dos anos. Ju, se você tivesse de dar uma resposta para o título desse vídeo, quem foi o Mark Marques em 2020? Mir ou Morbidelli? Você pode dar a resposta também falando, nenhum dos dois se aproxima do que Mark Marques é na MotoGP. Fique à vontade. Eu acho que ninguém é o Mark Marques. Acho que Mark Marques a gente só tem um. Ainda bem, né? Porque se tivesse mais do que um ia ser complicado. Como é que a gente aguenta tanta gente dominando corrida? Mas talvez pelo fato de o Morbidelli ter tido uma corrida especialmente dominante, né? Que foi uma corrida que praticamente ninguém viu, que foi aquela corrida que ele falou que ele sentiu aquela coisa que o Senna falava, de entrar no túnel e tal. Acho que talvez por isso a gente tenha tido o Morbidelli com um momento Mark Marques. Né? Eu acho que talvez o Marques não saiba ter a regularidade do Mir. Acho que o Marques sabe vencer em sequência, mas se ele precisasse se contentar com outros resultados, acho que talvez ele não soubesse. Acho que se você falasse para o Marques assim, não, você pode chegar em segundo, ele era mais provável dele cair tentando ser o primeiro. E acho que o Rins soube controlar, o Mir soube controlar muito bem isso, né? Saber quando não dava para ele vencer, ele fez o que era necessário para ele se manter ali vivo na briga. Um cara muito novo, segundo ano de MotoGP e tal. Então acho que o Morbidelli teve um momento a lá Marc Marques, mas acho que nenhum deles se assemelha a ele. Para encerrar, Ju, o que esperar de Mark Marques para 2021? Eu acho que tá muito difícil a gente esperar qualquer coisa agora, né? O que a gente sabe é que tudo que aconteceu com ele foi um erro e não foi um erro de uma pessoa. A Honda e o Marques também, eles têm apontado bastante para o médico, porque é óbvio que tem um erro médico ali, porque o médico deveria ter sido o cara falar para ele, não pode, vai ficar em casa, mas o Dr. Mir não errou sozinho, né? O Marques não deveria ter corrido, a Honda não deveria ter deixado correr, os médicos da MotoGP não deveriam ter deixado correr, os médicos que botaram ele para fazer flexão não deveriam ter feito isso. Então é uma série de erros e agora a gente não sabe como tá, porque tem essa inflamação no osso, né? Essa infecção. E essa infecção pode acarretar uma quarta cirurgia, pelo que a gente viu os médicos falando por aí.
pode acarretar uma quarta cirurgia. Então é por isso que ele ficou internado por mais tempo, para tomar antibiótico hospitalar, a gente sabe que é mais forte e tal, vai mais ali no caso que precisa, continua fazendo tratamento. Então, por enquanto, a gente ainda precisa ver qual vai ser a forma física do Marques e quando ele vai conseguir voltar. Né? É um ano aí parado, um ano com metade do corpo basicamente comprometido, porque ele não podia fazer grandes esforços. Então vai depender de como ele vai aparecer na pré-temporada, em que forma física. Mas é aquilo, né? Todo mundo sempre falou que o Mark Marques ganhava com um braço. 2021 vai ser a chance da gente descobrir se isso é verdade mesmo. Muito bem. Essa foi Juliana Tesser falando a respeito da MotoGP aqui no nosso GP às 10. Obrigado, Ju. Boas festas, bom final de ano para você. Obrigada para vocês também. Aproveitem e tenham juízo, porque a pandemia não passou. Não passou e vai demorar um pouquinho para passar. Comemorem, se forem comemorar, protegidos. Um abraço a todos. Não se esqueçam de curtir, dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever e ativar as notificações. Tchau.